Imagine estar em um dia comum, apenas aproveitando o seu tempo livre, passeando tranquilamente em um shopping sofisticado da cidade. Você entra em uma loja, olha alguns produtos, toca em um ou outro item, sem pressa, sem preocupação. Mas, de repente, tudo muda. Seguranças começam a te observar. Os vendedores te ignoram. E antes que você perceba, policiais aparecem e te tratam como uma criminosa. Você não fez nada, mas ainda assim te julgam, te condenam, te algemam. Foi exatamente isso que aconteceu com Isabela. O que aqueles policiais não imaginavam é que estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas, porque Isabela não era uma pessoa qualquer. Quando a verdade veio à tona, o tribunal inteiro ficou em choque. E aqueles que a humilharam, eles jamais esqueceriam o que aconteceu depois. Agora prepare-se para uma história de injustiça, abuso de poder e um final que ninguém esperava. Naquela manhã, Isabela acordou sem imaginar que, em poucas horas, sua dignidade seria colocada à prova. Ela havia decidido tirar o dia para si mesma, passear, olhar vitrines, tomar um café. O shopping escolhido era um dos mais luxuosos da cidade. Ela já havia estado ali outras vezes, mas naquele dia tudo parecia diferente. Ao entrar em uma loja de grife, percebeu os olhares. Sentiu aquela sensação incômoda de estar sendo observada. O segurança a acompanhava com o olhar atento, como se esperasse que ela fizesse algo errado. Mesmo assim, Isabela seguiu seu caminho. Pegou uma bolsa, analisou os detalhes do couro, passou os dedos pela costura fina do produto. Os minutos passaram e ninguém veio atendê-la. Outras pessoas entravam e eram recebidas com sorrisos, mas com ela, nada. Respirando fundo, ela se aproximou de um atendente. "Com licença, pode me mostrar esse modelo em outra cor?" O vendedor olhou para ela de cima a baixo antes de responder seco. "Essas bolsas são caras. Talvez a senhora prefira algo mais acessível." O sangue de Isabela ferveu. Não era a primeira vez que passava por algo assim, mas antes que pudesse responder, percebeu um movimento estranho na porta da loja. 2 policiais entraram, olharam ao redor rapidamente, até que seus olhos pousaram nela. Isabela sentiu um frio no estômago. "Senhora, precisamos que nos acompanhe até a delegacia." A loja inteira ficou em silêncio. Ela piscou, confusa. "O quê? Mas por quê?" Um dos policiais cruzou os braços, impaciente. "Recebemos uma denúncia de furto. Alguém relatou que uma mulher com a sua descrição tentou sair da loja sem pagar. A acusação caiu sobre Isabela como um soco no estômago. Isso é um absurdo. Eu sequer saí da loja." Mas os policiais não pareciam dispostos a ouvir. Um deles segurou seu braço com firmeza. "Vamos evitar um escândalo, senhora. Se não deve nada, não tem por que resistir." Os clientes começaram a murmurar. Alguns puxaram os celulares e começaram a gravar. O segurança assistia à cena com os braços cruzados, satisfeito. Isabela sentiu a indignação subir como fogo em suas veias. "Eu exijo falar com meu advogado. Isso é ilegal." Mas sua voz foi ignorada. O som frio das algemas se fechando ao redor de seus pulsos ecoou na loja. Seu coração disparou. Seu rosto esquentou de vergonha e revolta. Eles estavam realmente fazendo isso. E o pior, eles não faziam ideia de quem ela era. O caminho até a delegacia foi um verdadeiro pesadelo. Dentro da viatura, Isabela tentava manter a calma, mas cada olhar dos policiais a fazia sentir-se ainda mais humilhada. Nenhuma prova, nenhuma explicação, apenas suposições. E algemas apertando seus pulsos, como se já estivesse condenada antes mesmo de ser ouvida. No trajeto, um dos policiais olhou pelo retrovisor e soltou um comentário seco. "Já vi esse tipo de coisa antes. Sempre dizem que são inocentes." O outro riu de canto concordando. "Só falta dizer que é de família rica." Isabela respirou fundo, cerrando os punhos.
Eles nem tentavam esconder o julgamento. Ao chegarem na delegacia, a trataram como qualquer outra suspeita. Bolsa na mesa. Tire tudo dos bolsos, ordenou um policial, sem sequer olhá-la nos olhos. Isabela ergueu o queixo, tentando manter a postura. Eu quero falar com um advogado. O policial revirou os olhos. Vai ter sua chance, senhora, mas por enquanto, vamos seguir o protocolo. Ela foi conduzida para uma sala pequena e fria, onde ficou sentada, sozinha, por longos minutos. O tempo passava devagar. Cada segundo ali parecia um golpe em sua dignidade. E então, um agente entrou com uma prancheta na mão. Certo? Seu nome completo? Isabela inspirou fundo. Isabela Andrade Vasconcelos. O policial anotou, sem dar importância. Mas ao chegar no sobrenome, franziu o senho. Olhou para ela, depois para a ficha novamente. Espere, Vasconcelos? Isabela manteve o olhar firme. Sim, algum problema? O policial engoliu em seco. O nome não era qualquer um, mas ele ainda não tinha certeza do que aquilo significava. Preciso checar uma coisa, murmurou, saindo rapidamente da sala. E foi então que tudo começou a mudar. Na delegacia, o telefone tocou. Um agente atendeu e sua expressão mudou no mesmo instante. A voz do outro lado da linha soava firme. Quero saber por que minha esposa está detida sem nenhuma prova concreta. O delegado gelou ao reconhecer a voz. O juiz Henrique Vasconcelos acabava de descobrir o que fizeram com sua mulher. E agora, nada mais seria como antes. No tribunal, o juiz Henrique Vasconcelos revisava documentos quando seu celular vibrou. Era uma ligação da delegacia. Ele atendeu sem pressa, sem imaginar o choque que estava prestes a receber. Doutor, precisamos falar com o senhor sobre uma detida. O tom hesitante do policial despertou sua atenção. E quem seria? Houve um silêncio estranho antes da resposta. Isabela Andrade Vasconcelos. O coração de Henrique parou por um instante. O quê? Sua voz saiu fria e controlada, mas por dentro a raiva crescia. Explique isso agora. O agente começou a gaguejar, tentando justificar a prisão, mas não conseguiu dizer nada convincente. Henrique cortou a conversa imediatamente. Quero minha esposa liberada agora. E exijo explicações. Estou indo para aí. O delegado que, até então, não dava importância para o caso, agora estava em pânico. Ele não havia prendido qualquer pessoa. Ele havia prendido a esposa de um dos juízes mais respeitados do país. Enquanto isso, na sala de detenção, Isabela ainda aguardava, sem saber que o destino daqueles policiais acabava de mudar. O delegado entrou apressado. Seu rosto já começava a suar. Senhora Vasconcelos, parece que houve um engano. Isabela cruzou os braços. Um engano? É mesmo? Ele forçou um sorriso. Bom, estamos resolvendo essa situação. O juiz está a caminho. A serenidade de Isabela foi a pior coisa que o delegado poderia ver naquele momento. Ela não gritou, não perdeu o controle. Ela apenas esperou. E Henrique não demorou a chegar. A porta da delegacia se abriu com força quando ele entrou. Seus olhos estavam afiados, seu queixo travado. O ambiente inteiro ficou tenso. Policiais que antes estavam relaxados, agora ficavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, outros simplesmente saíam da sala. Quem é o responsável por essa prisão absurda? A voz de Henrique ecoou na delegacia. O delegado engoliu em seco, tentando manter a compostura. Senhor, houve um mal-entendido. Henrique cruzou os braços. Seus olhos queimavam de fúria contida. Mal-entendido? Vocês humilharam minha esposa, a prenderam sem provas e a trataram como criminosa, e agora acham que um mal-entendido resolve tudo? O silêncio na sala foi absoluto. Isabela se levantou devagar, olhando para cada um ali. Aqueles policiais haviam cometido um erro que jamais poderiam desfazer. Mas a maior lição ainda estava por vir. No dia seguinte, todos eles estariam diante do tribunal.
E ali, diante da justiça, o jogo finalmente viraria. Silêncio na delegacia era ensurdecedor. Todos os policiais sabiam que tinham cometido um erro grave, mas agora não havia mais como voltar atrás. O juiz Henrique Vasconcelos estava diante deles, seu olhar frio e calculista. O delegado tentou manter a postura, mas suas mãos suavam. Eu quero os nomes de todos os envolvidos nessa prisão injusta, ordenou Henrique, sem alterar a voz. O delegado pigarreou, hesitante. Senhor, foi apenas um procedimento padrão. Henrique deu um passo à frente, fazendo o homem se calar imediatamente. Um procedimento padrão. Algema-se uma mulher sem provas, expõe-se sua dignidade em público, faz-se piadas no caminho para a delegacia. E você chama isso de procedimento padrão? O delegado desviou o olhar. Agora, ele sabia que seu futuro e o de sua equipe estavam em risco. Isabela, por outro lado, manteve a calma. Seus olhos varreram a sala, encarando cada um dos agentes que haviam zombado dela horas antes. Os policiais que haviam feito os comentários maldosos na viatura começaram a se encolher, como se pudessem desaparecer. Henrique olhou para um deles. Você. Qual foi a justificativa para essa prisão? O policial hesitou, engoliu seco e tentou inventar algo. Senhor, recebemos uma denúncia de que uma mulher com a descrição dela havia tentado furtar na loja. Apenas seguimos protocolo. Henrique franziu a testa. Protocolo? Vocês verificaram as câmeras da loja antes de prendê-la? O silêncio que veio em seguida foi a resposta. O delegado tentou intervir. Nós íamos fazer isso depois. Henrique riu, mas sem humor. Depois que ela já estava humilhada, com a imagem destruída e jogada em uma cela sem direito à defesa, o delegado não tinha mais respostas. Henrique se virou para sua esposa. Isabela, eu te pergunto agora, diante de todos, você quer levar isso adiante? Os policiais prenderam a respiração. Isabela ergueu o rosto, seus olhos brilhavam não de lágrimas, mas de força. Quero que todos respondam por seus atos, e quero que isso aconteça diante do tribunal. O veredito estava dado. Aqueles que a humilharam, que a condenaram sem provas, agora teriam que enfrentar a justiça. E não havia nada que pudessem fazer para escapar. O tribunal estava lotado. Os agentes que prenderam Isabela estavam sentados na fileira dos réus, todos com expressões tensas. Nenhum deles parecia tão confiante quanto no dia anterior, quando haviam tratado Isabela como uma criminosa qualquer. Agora, diante do juiz Henrique Vasconcelos, o peso da justiça caía sobre eles. Henrique folheava os documentos do caso com uma calma calculada. O silêncio era absoluto. Cada segundo que passava aumentava a pressão sobre os réus. Ele ergueu o olhar. Vamos começar. Sua voz firme ecoou pelo tribunal. Estamos aqui para analisar um caso de abuso de autoridade, negligência processual e detenção indevida. Os réus são os agentes que, sem provas concretas, decidiram prender uma cidadã inocente, a expuseram publicamente e ignoraram o devido processo legal. Os policiais se remexeram nos assentos. O delegado pigarreou, tentando manter a postura. Meritíssimo, nós seguimos o protocolo. Recebemos uma denúncia e tomamos as medidas cabíveis. Henrique cruzou os dedos sobre a mesa e inclinou levemente a cabeça. O senhor tem certeza disso? O delegado hesitou. Henrique virou-se para um oficial de justiça. Por favor, exiba as imagens das câmeras de segurança da loja. No telão, a gravação começou a rodar. O vídeo mostrava Isabela entrando na loja tranquilamente, analisando os produtos, sem jamais esconder qualquer item ou demonstrar comportamento suspeito. O tempo passava e nenhum furto acontecia. Mas então, o vídeo revelou algo ainda pior. Uma funcionária da loja se aproximou do segurança e cochichou algo. O segurança olhou diretamente para Isabela, fez uma cara de desgosto e então pegou o telefone.
era a prova de que a denúncia havia sido feita sem qualquer fundamento. O burburinho tomou conta da sala. Henrique bateu o martelo na mesa. Ordem no tribunal! O silêncio voltou imediatamente. Ele olhou diretamente para o delegado. Então, me explique, que protocolo é esse que permite prender uma mulher sem qualquer prova? O delegado engoliu em seco. Nós estávamos apenas agindo conforme a denúncia. Conforme a denúncia? Henrique repetiu, sua voz carregada de ironia. Então me responda, em que momento vocês verificaram as imagens antes? De algemá-la e arrastá-la para uma viatura? O delegado não conseguiu responder. O suor escorria pela sua testa. Henrique virou-se para um dos policiais que haviam conduzido Isabela. E você? No caminho até a delegacia, foi você quem disse que já viu esse tipo de coisa antes, não foi? O policial abaixou a cabeça. Henrique apertou os lábios, controlando sua raiva. Diga-me, agente, que tipo de coisa exatamente você quis dizer? O policial abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que qualquer resposta só pioraria sua situação. Henrique voltou a falar, sua voz mais firme do que nunca. O papel da polícia é proteger e servir. Não humilhar, não julgar, não abusar do poder. O que aconteceu aqui não foi apenas um erro, foi um crime. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Henrique respirou fundo antes de continuar. E como todo crime, haverá consequências. Os policiais, que antes se sentiam intocáveis, agora estavam pálidos. O silêncio no tribunal foi quebrado pelo martelo do juiz. A sentença estava prestes a ser dada. O tribunal estava mergulhado em silêncio. O peso da justiça se fazia sentir em cada olhar, cada respiração presa. Os policiais sentados no banco dos réus já não tinham a mesma postura arrogante do dia anterior. Agora encaravam a mesa do juiz, onde Henrique Vasconcelos se preparava para proferir sua decisão. Ele observou os acusados por um momento, analisando suas expressões nervosas. Então, respirou fundo e começou. A justiça não pode se basear em suposições. Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada sem que haja provas concretas. E, no entanto, foi exatamente o que vocês fizeram. Os policiais evitaram seu olhar. Uma mulher foi abordada em público, exposta, algemada e levada à delegacia, sem que qualquer prova fosse apresentada contra ela. Nenhuma verificação foi feita antes da prisão. Nenhuma chance foi dada para que ela se defendesse antes de ser humilhada. Henrique virou-se para o oficial de justiça e apontou para a tela onde as imagens das câmeras do shopping estavam sendo exibidas. Aqui estão os fatos. Vemos uma mulher olhando produtos, andando calmamente pela loja. Em nenhum momento ela esconde um item. Em nenhum momento tenta sair sem pagar. Ele fez uma pausa, permitindo que a verdade se fixasse na mente de todos. Agora vejam o momento exato em que o segurança faz a ligação para a polícia. A gravação mostrava o homem pegando o telefone e trocando olhares com um dos vendedores antes de discar. Não houve furto. Não houve atitude suspeita. Apenas um julgamento precipitado. Henrique fechou a pasta com os documentos à sua frente e encarou o delegado. Diga-me, foi isso que chamaram de seguir o protocolo? O delegado não respondeu. Henrique continuou. O dever da polícia é proteger os cidadãos, garantir a ordem, agir com responsabilidade. Não é abusar do poder, não é condenar pessoas sem provas, não é constranger cidadãos inocentes. Os réus se remexeram em seus assentos, sabendo que a sentença estava próxima. Henrique olhou para Isabela. Gostaria de dar sua declaração final? Ela se levantou, mantendo a dignidade que a acompanhou desde o início. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Quantas são humilhadas, presas injustamente e nunca têm a chance de se defender? Hoje estou aqui porque tive a oportunidade de exigir justiça. Mas e aqueles? Aqui não tem!
O silêncio no tribunal foi esmagador. Isabela voltou a encarar os policiais. Vocês decidiram que eu era culpada sem sequer me ouvirem. E se eu não tivesse ninguém para me proteger? E se eu não fosse esposa de um juiz? Será que estariam arrependidos agora? Nenhum dos policiais ousou responder. Henrique retomou a palavra. Após a análise das provas e depoimentos, declaro que os policiais aqui presentes serão afastados imediatamente de seus cargos e responderão judicialmente por abuso de autoridade. Os homens ficaram pálidos. O delegado será submetido a uma investigação interna, uma vez que falhou em garantir que os procedimentos fossem seguidos corretamente. O martelo bateu na mesa. O tribunal está encerrado. Os policiais foram escoltados para fora. Suas carreiras haviam acabado. Eles jamais esqueceriam o dia em que condenaram a mulher errada. Isabela soltou o ar lentamente. Finalmente, justiça havia sido feita. Os policiais saíram do tribunal com os rostos pálidos, os olhos fixos no chão. A sensação de poder que sentiam ao prender Isabela injustamente havia desaparecido completamente. Agora, eles estavam do outro lado da lei. Enquanto eram escoltados para fora, um deles, o mesmo que havia feito piadas na viatura, murmurou baixinho. Eu só estava seguindo ordens. Henrique ouviu e parou por um momento. Ele virou-se devagar, mantendo o olhar afiado sobre o policial. Ordens injustas não devem ser seguidas. A diferença entre um profissional íntegro e um covarde está exatamente aí. O policial abaixou a cabeça, incapaz de responder. O delegado, que até então se mantinha calado, respirou fundo e tentou argumentar. Meritíssimo! Eu admito que houve um erro, mas será mesmo necessário tudo isso? Não podemos resolver isso internamente? Henrique deu um meio sorriso. Resolver internamente? Como foi resolvido quando vocês prenderam minha esposa sem provas? Como foi resolvido quando ignoraram seu direito de se defender? O delegado ficou em silêncio. Ele sabia que não havia resposta que pudesse amenizar a situação. Isabela manteve-se de pé ao lado do marido, observando tudo. Ela sabia que nada apagaria a humilhação que passou. Mas ver aqueles que a julgaram sem provas agora prestando contas, a justiça era um alívio. O oficial de justiça voltou com os documentos finais e entregou a Henrique. Ele assinou as ordens de afastamento e investigações internas. A partir de hoje, vocês estão suspensos de suas funções. As investigações determinarão o futuro de suas carreiras. Os policiais engoliram seco. Alguns ainda tentavam encontrar uma saída, mas já era tarde. Henrique levantou-se e virou-se para Isabela. Vamos para casa. Ela sorriu, sentindo que, pela primeira vez desde aquele dia, no shopping, sua dignidade estava restaurada. Enquanto o casal saía do tribunal, os policiais ficaram ali, sentindo o peso da própria arrogância e os erros que cometeram. A lição estava dada. Eles nunca mais esqueceriam o dia em que prenderam a mulher errada. Isabela respirou fundo ao sair do tribunal. O vento frio da rua bateu em seu rosto, trazendo uma sensação de alívio. Durante horas, ela havia sido tratada como criminosa, humilhada, algemada, mas agora, justiça havia sido feita. Ela olhou para Henrique, que ainda mantinha sua postura firme e imponente. Ele não usou sua posição para pedir privilégios. Não gritou, não ameaçou. Ele apenas exigiu o que era certo. Obrigada, disse ela, segurando a mão do marido. Henrique a olhou com carinho. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria fazer. Você nunca deveria ter passado por isso. Eles seguiram para casa, mas o que aconteceu naquele tribunal não seria esquecido. Os policiais que abusaram do poder haviam sido punidos, e uma lição havia sido deixada para todos que assistiram. Ninguém está acima da justiça. Mas a grande pergunta era: quantas outras Isabelas ainda passariam por algo assim? Quantas pessoas seriam julgadas antes mesmo de serem ouvidas? E você?
O que faria no lugar dela? Se acredita que mais histórias como essa devem ser contadas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O milionário achava que o filho era mudo, até seguir a babá e descobrir o impossível, mas nada começou de forma grandiosa. Na verdade, tudo começou com o som mais improvável numa casa onde o silêncio era lei. O som de um violino, tocado baixinho, no quarto de uma criança que ninguém acreditava ser capaz de sentir. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Por que algumas pessoas nos tocam sem dizer uma única palavra? Talvez porque existem silêncios que falam mais do que qualquer frase. E talvez, só talvez, a verdadeira comunicação não venha da boca, mas do coração. Quando alguém nos olha de verdade, nos escuta até no que não conseguimos dizer. Algo dentro de nós muda. Foi isso que aconteceu com Gustavo e com Susana. A mansão era conhecida por sua beleza impecável e corredores impecavelmente silenciosos. Desde que a esposa de Arthur Monteiro havia partido, e com ela a alegria do pequeno Gustavo, aquele lugar se transformou numa espécie de castelo congelado. O menino, com apenas 6 anos, não dizia uma só palavra. Desde o funeral, nem uma sílaba. Todos diziam que era mudo. Alguns diziam que era autista. Outros apenas diziam que ele era difícil. Susana foi contratada sem grandes esperanças por parte da família. Era só mais uma babá em uma lista que não parava de crescer. Mas quando ela cruzou o olhar com Gustavo pela primeira vez, soube. Ele não era mudo. Era apenas alguém que ninguém conseguia alcançar. Naquela primeira noite, enquanto arrumava os brinquedos no quarto, Susana percebeu os olhos dele seguindo cada movimento seu. Sem saber o porquê, abriu sua mochila, tirou um velho estojo de veludo e de dentro dele um violino antigo. Era o que restava de seu avô. E como um sussurro entre memórias, ela começou a tocar. Gustavo não disse nada, mas também não dormiu. Ficou ali, sentado, escutando, respirando cada nota como se estivesse aprendendo a existir de novo. Susana não sabia, mas naquele instante ela tinha feito algo que ninguém conseguira. Ela havia quebrado o primeiro muro de silêncio que cercava aquele menino. E nada mais seria como antes. Na noite seguinte, Susana hesitou ao tirar o violino da mochila. Por mais que o gesto do dia anterior tivesse sido impulsivo, algo dentro dela dizia que não era coincidência. Ela sentiu, ainda que de forma sutil, que havia tocado algo dentro daquele menino. Gustavo não reagia como outras crianças. Ele não sorria, não chorava, não pedia nada. Mas os olhos falavam por ele. Assim que entrou no quarto, notou Gustavo já acordado, sentado na cama. Ele não a esperava como alguém que aguarda uma história antes de dormir. Ele a esperava como quem reconhece um segredo compartilhado. Susana, sem dizer nada, apenas sentou-se no chão ao lado da poltrona e abriu o estojo com calma. Colocou o violino no ombro, ajeitou o arco e tocou. Dessa vez, a música fluiu com mais liberdade. Ela não se conteve. Tocou uma melodia que seu avô lhe ensinava quando era criança. Uma valsa antiga, suave, cheia de emoção escondida nos detalhes. Gustavo permanecia imóvel, os olhos fixos nas mãos dela. Havia algo em sua expressão que a fez continuar, nota após nota, como se aquela música fosse costurando algo dentro dele. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi pesado. Susana pousou o violino no colo e olhou para Gustavo. Ele ainda a observava. Mas então, para sua surpresa, ele se levantou devagar, desceu da cama sem pressa e caminhou até ela. Susana segurou a respiração quando viu suas pequenas mãos se estendendo. Ele apontava para o violino, não de forma impulsiva, como uma criança que quer brincar, mas como alguém que reconhece o valor de algo e deseja tocá-lo com respeito. Ela demorou a entender se aquilo era certo, se era permitido.
O violino era a única coisa que lhe restava do avô, a única lembrança viva de uma infância que parecia tão distante. Mas quando Gustavo tocou com a ponta dos dedos o arco, como quem acaricia uma lembrança, Susana soube, ele merecia segurá-lo. Com movimentos lentos, ela passou o instrumento para ele, mostrando primeiro como apoiar no ombro. Depois, com delicadeza, guiou os dedos dele pela haste do arco. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma instrução verbal. Tudo era gesto, respiração, ritmo silencioso. Gustavo tremeu na primeira tentativa. O som que saiu foi áspero, arranhado. Mas Susana sorriu. Era um som, e era dele. O menino olhou para ela com a testa franzida, como se perguntasse: "Está certo?" Ela assentiu com um gesto suave. Estava, porque ele havia tentado. Nos dias que seguiram, esse ritual se repetiu. Depois que a casa adormecia, Susana levava o violino até o quarto de Gustavo. Ela tocava uma música. Depois, entregava o arco a ele. Os primeiros dias foram hesitantes. Os sons saíam tortos. Mas Gustavo era atento. Não se distraía. Não desistia. Susana começou a desenhar pequenas marcas em papéis, bolinhas, linhas, símbolos inventados, para ajudá-lo a lembrar os movimentos. Ela improvisava partituras visuais, gestuais, que só os dois entendiam. Era como uma linguagem própria, e Gustavo absorvia tudo. Durante o dia, ele continuava o mesmo menino calado, não interagia com a equipe da casa, ignorava o pai, mas à noite, no silêncio cúmplice do quarto, o menino se transformava. Seus olhos ganhavam vida, suas mãos, propósito. Certa madrugada, Susana foi despertada por um som suave vindo do corredor. Levantou-se sem acender as luzes e seguiu o som, pé ante pé. Parou na porta do quarto de Gustavo, que estava entreaberta. Ele estava sozinho, sentado na poltrona onde ela costumava ficar, o violino apoiado no ombro pequeno e os olhos fechados. Tocava uma sequência de notas que ela havia lhe mostrado dias antes. Não com perfeição, mas com sentimento. Ela não interrompeu, apenas encostou-se ao batente da porta e permitiu-se chorar. Não em tristeza, mas em uma emoção que há muito tempo não sentia. Era como se visse uma semente brotando ali diante dos olhos, e a terra onde aquilo germinava era o coração de um menino que o mundo havia julgado como vazio. Na manhã seguinte, Susana acordou com a sensação de que algo dentro dela também havia mudado. Ao preparar o café de Gustavo, notou que ele se aproximava em silêncio, como sempre, mas dessa vez esperava por ela. Não para pegar comida, nem para brincar, mas para entregar um papel dobrado. Ela abriu e viu ali, desenhado com lápis de cor, um pequeno violino e uma figura feminina ao lado, com cabelos castanhos presos em um coque, exatamente como os dela. Gustavo havia feito aquilo sozinho. Um gesto simples, que dizia tudo. A música havia feito mais do que ensinar sons. Tinha ensinado afeto, confiança, expressão. Susana sabia que aquela conexão ainda era frágil, como o som de uma corda recém-afinada. Mas era real. E quando o coração encontra um caminho para falar, ninguém consegue mais calá-lo. O menino não era mudo, nunca foi. Ele apenas nunca foi escutado da maneira certa. E agora, noite após noite, Susana ouvia tudo o que Gustavo não conseguia dizer. Cada nota era um pedido de ajuda, um agradecimento, um sussurro de esperança. E ela estava ali para ouvir. Depois do desenho com o pequeno violino e a figura feminina, Susana passou a olhar Gustavo com ainda mais cuidado. Aquela folha colorida continha mais do que rabiscos infantis. Era a prova de que ele queria se conectar, mesmo que não soubesse como. Ela guardou o papel dentro do estojo do violino como um símbolo silencioso do vínculo que se formava entre eles. As noites se tornaram seu refúgio. Enquanto a casa descansava, Susana e Gustavo mergulhavam no universo que haviam criado juntos.
Era como se aquele quarto se transformasse em um outro mundo, onde o tempo corria de forma diferente e nenhuma dor antiga os alcançava. Lá dentro, palavras não faziam falta. Susana começou a adaptar o ensino. Criou sinais simples com as mãos para representar cada movimento do arco, cada nota que queria mostrar. Um leve movimento dos dedos significava subir a nota. Um toque no ombro era sinal de pausa. Gustavo respondia rápido. Sua inteligência estava ali, intacta, apenas esperando ser desafiada. E agora que alguém finalmente o via, ele florescia. Às vezes, bastava um olhar para que ele compreendesse o que ela queria dizer. Era como se suas mentes estivessem conectadas. Um tipo de comunicação que não se aprendia em escolas nem em livros e que ninguém havia tentado com ele até então. Gustavo não precisava de palavras. Só precisava ser compreendido no seu próprio ritmo. Durante o dia, o menino continuava calado diante dos demais. Os funcionários da casa achavam que ele ainda vivia isolado. O pai, ocupado demais com reuniões e viagens, não percebia a diferença nos olhos do filho. Mas Susana via, percebia nas pequenas coisas, como ele agora a esperava perto da porta, ou como ajeitava o travesseiro dela na poltrona antes de dormir. Havia cuidado nos gestos de Gustavo. Havia gentileza. Numa dessas noites, depois de uma longa sessão com o violino, Susana tentou ensinar a ele uma música simples, uma que seu avô costumava tocar com ela quando era pequena. Ela desenhou uma linha de círculos no papel e colocou números dentro deles. Mostrou com os dedos o tempo, balançando a cabeça no compasso. Gustavo imitou, com atenção extrema, como se cada marca no papel fosse uma chave que destrancava algo dentro dele. Ele tentou tocar. Errou. Tentou de novo. Errou outra vez. Susana não corrigia com palavras, apenas com os olhos. Ela sorria, piscava devagar, sinalizava com os ombros quando ele acertava. Até que, de repente, o som saiu limpo. Uma nota solta, pura, viva. Gustavo olhou para ela como se tivesse feito mágica. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e ele sorriu. Aquele sorriso não era largo. Era tímido, contido, mas tinha luz. E Susana sentiu que estava diante de algo muito maior do que música. Estava diante da cura de uma alma que havia sido empurrada para o fundo de um poço de silêncio e dor. Alguns dias depois, ela levou para o quarto um caderninho de folhas em branco, sentou ao lado dele e entregou um lápis. Gustavo olhou sem entender. Ela então desenhou um violino no canto da página e depois desenhou a si mesma, com o coque no cabelo. Passou o caderno a ele e esperou. Gustavo pegou o lápis com calma. Desenhou uma figura menor, ele mesmo, e depois fez 3 linhas entre os dois. Quando terminou, apontou para as linhas e depois para o violino. Susana compreendeu. Aquelas linhas eram a música, era o que os unia. Os dias continuaram assim. À noite, violino e silêncio. Durante o dia, o mundo normal onde ninguém via Gustavo como ele era. E ela, por enquanto, preferia assim. Sabia que aquele laço precisava crescer com calma, protegido do ruído externo. Mas Susana também sabia que aquilo não duraria para sempre. Cedo ou tarde, Arthur perceberia. E embora ela não tivesse feito nada de errado, sentia que talvez ele não entendesse, não imediatamente. Certa tarde, ao passar pela sala, Susana ouviu o som da porta do escritório se fechando com força. Um dos empregados disse que Arthur havia cancelado mais uma reunião para resolver um problema com o colégio de Gustavo. O diretor queria saber por que o menino não participava das atividades com os outros. Havia um evento musical em breve, e nenhuma resposta havia sido dada sobre a participação dele. Susana ficou em silêncio. Um nó se formou em sua garganta. Ela nunca pensou em colocar Gustavo em uma situação pública. Não queria expor o que haviam construído. Mas talvez aquilo fosse inevitável. Naquela noite, Gustavo parecia inquieto.
Tocava as cordas com mais força que o normal. A melodia saía irregular, ansiosa. Susana não perguntou nada. Apenas se sentou atrás dele, colocou as mãos suavemente sobre seus ombros e sussurrou, mesmo sabendo que ele talvez não entendesse as palavras. "Tá tudo bem, eu tô aqui." Gustavo virou o rosto devagar e encostou a testa no ombro dela. Ficaram assim, imóveis. Dois sobreviventes do silêncio se abraçando com a linguagem que só eles sabiam falar. E naquele instante, Susana percebeu. O menino não precisava falar para se fazer entender, porque há coisas que só se dizem com o coração. E o de Gustavo falava cada vez mais alto. Arthur Monteiro costumava dizer que silêncio era sinônimo de disciplina. Crescera em um lar onde sentimentos deviam ser guardados, emoções controladas e vozes sempre baixas. Quando a esposa morreu, esse silêncio virou regra. Não havia música, nem risos, nem sons infantis ecoando pelos corredores da mansão. Havia apenas ordens secas, portas fechadas e compromissos inadiáveis. Mesmo assim, em algum lugar que ele não sabia nomear, havia incômodo. Porque o silêncio de Gustavo era diferente. Não era o mesmo silêncio que ele aprendeu a cultivar. Era um silêncio que doía, que se impunha como uma parede entre os dois. Durante muito tempo, Arthur acreditou que o menino não falava por alguma falha neurológica. Contratou os melhores especialistas, ouviu pareceres médicos, fez exames, levou-o a psicólogos caros. Todos diziam a mesma coisa. Gustavo não era mudo. Ele apenas não queria falar. Aquilo o enfurecia. Como uma criança tão pequena podia simplesmente escolher o silêncio? E por quê? Talvez porque ele próprio nunca tivesse aprendido a ouvir. Desde que Susana chegara, no entanto, Arthur passou a notar pequenos movimentos na rotina do filho, coisas discretas. O menino, antes sempre imóvel diante do prato de comida, agora levava os talheres à boca com mais atenção. Antes, evitava qualquer contato visual. Agora, sustentava o olhar por alguns segundos. Não falava, não sorria, mas também não parecia tão ausente. Arthur ignorou isso por semanas, achando que era apenas coincidência, ou o resultado de mais uma fase, como tantas outras que vinham e iam. Não era o tipo de homem que percebia mudanças suaves. Estava acostumado com resultados mensuráveis, gráficos, lucros, mas com o filho nada disso funcionava. Certo dia, ao voltar de uma reunião, encontrou Gustavo no Jardim dos Fundos, sentado no chão ao lado de Susana. Ele olhava para um caderno que ela segurava. Os dois pareciam entretidos em um tipo de jogo silencioso. Ela desenhava símbolos e apontava para o violino no colo do menino. Ele copiava os gestos com os dedos no ar. Arthur os observou de longe, sem dizer nada. A cena parecia inocente demais para ser repreendida e estranha demais para ser ignorada. Ele começou a reparar nas coisas que antes não via. A forma como Gustavo esperava por Susana todas as manhãs. Como a casa ficava mais leve quando ela estava por perto. Como as noites pareciam menos frias desde que aquela mulher pisou ali. Mas Arthur era um homem resistente. Admitir que havia algo ali que ele não compreendia, era o mesmo que reconhecer sua falha como pai. E isso doía mais do que qualquer verdade. Mesmo assim, começou a se incomodar com a frequência com que Susana permanecia no quarto de Gustavo até tarde. Certa noite, por pura inquietação, ele passou pelo corredor e parou diante da porta do quarto do filho. Escutou um som abafado vindo lá de dentro. Não era conversa, era música. Demorou alguns segundos para entender o que ouvia. O som era de um violino. E não era Susana quem tocava. A melodia vinha em tons inseguros, notas às vezes arranhadas, mas era música. Era real. Seu peito apertou. Encostou o ouvido na porta, tentando captar mais. Mas assim que Susana falou algo em tom suave, o som cessou. Ele se afastou devagar sem que ninguém notasse. Na manhã seguinte, chamou a governanta.
Perguntou há quanto tempo Susana estava dormindo no quarto do menino. A mulher disse que não sabia, mas que sim, ela permanecia por lá mais do que o esperado. Chamou também o médico de Gustavo. Perguntou se a música fazia parte de alguma recomendação terapêutica. O médico negou. Então Arthur entendeu. Aquilo estava acontecendo sem sua permissão. E foi isso que o incomodou mais. Não a música, não a babá, mas o fato de que o filho estava se abrindo com outra pessoa, e não com ele. Por dias, ficou dividido entre confrontar Susana e continuar observando. Acabou escolhendo o silêncio. Esperaria mais um pouco. Queria entender. Queria ver com os próprios olhos. A oportunidade não demorou. Naquela noite, um imprevisto fez com que Arthur chegasse em casa mais cedo do que o habitual. Não avisou ninguém. Subiu direto para o segundo andar. Ao passar pelo corredor, ouviu o som do violino vindo suavemente do quarto de Gustavo. O que viu ao se aproximar ficou gravado para sempre em sua memória. Gustavo estava em pé, violino apoiado no ombro, arco nas mãos pequenas. Susana sentada no chão, de frente para ele, com o caderno de anotações no colo. Ela sorria com os olhos, e o menino tocava. Arthur ficou paralisado. O filho que ele acreditava perdido estava ali, diante de si, se expressando. Ele não falava, não gritava, não chamava, mas tocava. E cada nota parecia uma frase que ele nunca soube dizer. Foi nesse instante que Arthur percebeu. O problema nunca foi o silêncio de Gustavo. O problema era ele que nunca soube escutar. E ali, do lado de fora da porta, sem ser notado, o homem que não ouvia começou, pela primeira vez na vida, a realmente escutar. Arthur não dormiu naquela noite. Sentou-se na poltrona do escritório, ainda vestido com a roupa de trabalho, o olhar perdido na parede, como se esperasse encontrar ali uma resposta que nunca veio. As imagens do que havia presenciado não saíam da mente. Gustavo, em pé, violino nos ombros, olhos fechados, transformando o silêncio em som. Aquele menino, o seu filho, não era mudo. Durante anos, Arthur construiu a ideia de que Gustavo era um enigma trancado por um trauma que ninguém conseguia decifrar. Que talvez ele tivesse se fechado para sempre, desde o dia do enterro da mãe. Mas agora, uma mulher simples, de gestos delicados e palavras medidas, tinha conseguido algo que ele, com todo o seu dinheiro e recursos, jamais alcançou. Na manhã seguinte, Arthur não seguiu para o trabalho. Pela primeira vez em meses, cancelou todos os compromissos. Pediu para que Susana o encontrasse no escritório após o café da manhã. Ela estranhou. Nunca havia sido chamada de forma direta. Nunca cruzara a porta daquele cômodo imponente, sempre fechado com chave. Entrou devagar, respeitando o silêncio do ambiente. Arthur estava de pé, à frente da grande estante de livros. Só se virou quando ouviu a porta se fechar. O olhar dele era sério, mas havia uma sombra diferente, um peso que ela não havia visto antes. "O que está acontecendo entre você e o meu filho?" Ele perguntou sem rodeios. Susana não respondeu de imediato. O tom frio da pergunta era esperado, mas o conteúdo a atingiu como uma bofetada. Respirou fundo, ergueu o olhar e falou com firmeza. "Estou ensinando Gustavo a se expressar, do jeito dele." Arthur estreitou os olhos. "Ele não é mudo. Eu vi. Ele toca violino. Com sentimento." A voz dele vacilou por um segundo e então voltou ao controle. "Como isso aconteceu?" Susana se aproximou de uma das cadeiras, mas não sentou. Manteve a postura ereta, as mãos unidas à frente do corpo. Não pedia desculpas. Não demonstrava medo. "Aconteceu porque eu ouvi o que ninguém quis ouvir. Porque, diferente do Senhor, eu não tentei que ele falasse. Eu só deixei que ele se comunicasse como quisesse." Arthur fechou os olhos por um instante, como quem recebe um soco no peito. "Por que não me disse nada? Porque não era meu lugar. Eu estava tentando entender se aquilo era real, se ele queria mesmo aquilo ou se era só uma forma de me agradar."
Ela abaixou um pouco o tom. E porque achei que o senhor não ia entender. Que veria como uma invasão. Ele passou a mão no rosto cansado. E o violino? De onde surgiu? Susana hesitou por um instante. Depois se aproximou e tirou da bolsa um estojo de veludo já gasto. Colocou-o sobre a mesa com cuidado. Era do meu avô. Ele me criou quando meus pais morreram. Eu aprendi a tocar com ele. Quando ele faleceu, foi tudo o que me restou. Arthur olhou para o estojo como quem vê algo frágil demais para ser tocado. Susana continuou. Eu sei o que é o silêncio, senhor Monteiro. Fiquei quase 2 anos sem falar depois do acidente dos meus pais. E ninguém me forçou a falar. Foi meu avô quem me deu esse violino. E eu encontrei meu som nele. Ela se calou por um segundo, antes de completar. Quando vi o Gustavo, vi algo que reconheci. O mesmo olhar que eu tinha no espelho. E decidi tentar. Arthur finalmente se sentou. Levou alguns segundos em silêncio antes de dizer: ele confiou em você. Susana assentiu. Não com orgulho, mas com respeito pelo menino. Sim, e eu nunca faria nada para trair essa confiança. Os dois ficaram ali, em silêncio, por um tempo que pareceu longo demais. Até que Arthur se levantou de novo e foi até a janela. Olhou para fora, para o jardim onde já vira o filho brincar anos antes, ainda pequeno, antes da vida mudar. Eu perdi minha esposa de repente. Ela era a única que sabia lidar com ele. Quando ela se foi, eu não sabia como me aproximar. Então me fechei. Me escondi atrás de viagens, empresas, reuniões. Achei que era o melhor, que o tempo cuidaria de tudo. Ele virou o rosto na direção dela. Mas não cuidou. Susana deu um passo à frente. Ainda dá tempo. A frase pairou no ar como uma chance. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur Monteiro não recusou. Quero ver, quero entender. Se ele confia em você, eu também vou tentar. Naquela noite, ele não saiu para jantar fora. Pediu que servissem a refeição na mesa da família. Sentou-se ao lado de Gustavo e, mesmo sem saber como agir, tocou no braço do menino com delicadeza. Gustavo não reagiu de imediato, mas olhou nos olhos do pai, não com medo, com curiosidade. Susana, do outro lado da mesa, apenas observou e soube, naquele instante, que algo começava a mudar. O segredo havia sido revelado, e agora cabia a todos decidir o que fariam com ele. Na manhã seguinte, o silêncio na casa tinha um peso diferente. Não era mais o vazio gelado de antes, mas um silêncio tenso, carregado de pensamentos e palavras que ainda não tinham forma. Susana acordou cedo, como de costume, preparou o café de Gustavo e foi ao quarto dele, onde o encontrou sentado, desenhando em seu caderno. Ela sorriu e se aproximou, sentando ao seu lado. No papel, Gustavo havia desenhado novamente os dois, ele com o violino, ela com os braços abertos como se estivesse regendo. Mas o detalhe que fez Susana apertar o coração foi um terceiro elemento, adicionado discretamente no canto da folha. Um homem de terno ao fundo, observando. Arthur. Ele tinha visto. Gustavo sabia. E, de alguma forma, aceitava. Mais tarde, Susana foi chamada novamente ao escritório de Arthur. Não havia raiva nos olhos dele, mas havia urgência. Dessa vez, ele não se levantou para recebê-la. Apenas fez um gesto breve para que ela se sentasse. Ela obedeceu. Quero entender como isso aconteceu. De verdade. Susana respirou fundo. Não era mais o homem frio e distante que estava diante dela. Era um pai tentando reencontrar o filho. E por isso, ela falou. Contou sobre as primeiras noites, sobre a forma como Gustavo respondia às notas, os gestos, os olhares. Explicou como desenhava sinais para ensiná-los sem palavras. Falou dos erros, dos avanços, dos sorrisos que surgiam de vez em quando. Falou de como o menino parecia carregar uma música própria dentro de si, uma música que apenas precisava ser escutada e tocada. Arthur a ouviu em silêncio. Não interrompeu. Só ao final apoiou os cotovelos na mesa e uniu as mãos diante da boca.
Quando enfim falou, sua voz saiu baixa. Eu sinto que perdi anos com ele. Susana não respondeu. Não havia como negar aquilo, mas também não precisava ser dito. Você acredita que ele um dia vai falar? Ele perguntou de repente. Ela olhou nos olhos dele. Eu acredito que ele já fala, só que de outro jeito. Arthur desviou o olhar. As palavras de Susana não eram uma crítica, mas eram um espelho. E ele começava a ver o reflexo com mais clareza. Vai ter uma apresentação na escola, dentro de 2 semanas, disse, mudando levemente de assunto. Um recital de música. Disseram que todos os alunos devem participar, mesmo que simbolicamente. Eu recebi o bilhete, mas nem levei em consideração. Até agora. Susana entendeu o que ele estava pensando. O senhor quer que Gustavo se apresente? Não quero forçar nada, só queria saber se ele conseguiria, ou se ele gostaria. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Eu posso perguntar, mas não com palavras. Preciso observar. Entender se ele se sente seguro. Ele ainda se fecha muito diante de outras pessoas. Arthur assentiu. Eu só quero que ele tenha a chance de ser visto como ele é. Essa frase ficou com Susana o dia inteiro. Era a primeira vez que ela via Arthur olhando para o filho não como um problema a ser resolvido, mas como uma criança em transformação. Ela saiu do escritório sentindo que havia uma ponte, enfim, sendo construída. Naquela noite, quando foi ao quarto de Gustavo, ela não levou o violino, levou o caderno. Sentou-se com ele no chão e desenhou o palco, a plateia e ele com o violino nas mãos. Depois olhou para ele e esperou. Gustavo encarou o desenho por alguns segundos. Depois, pegou o lápis, desenhou a si mesmo no palco, mas com Susana ao lado. Ela entendeu, ele queria ir, mas não sozinho. Nos dias seguintes, intensificaram os treinos. Susana passou a ensiná-lo como manter o ritmo mesmo sob luzes fortes. Como não se perder com sons ao redor. Fazia pequenos testes, simulava aplausos com palmas suaves, trocava de lugar no quarto para ver se ele mantinha a concentração. Gustavo falhava às vezes. Em outras, surpreendia. E em todas, Susana estava ali. Paciente, constante, presente. Arthur começou a aparecer discretamente. Ficava à porta, em silêncio, observando. Às vezes, entrava e apenas sentava em uma cadeira ao fundo. Não falava, não interferia, só ouvia. Susana não o impedia. Sabia que aquilo fazia parte do processo dele também. Num desses ensaios, algo inesperado aconteceu. Gustavo estava tocando quando parou de repente. Encarou o pai e caminhou até ele com passos curtos. Estendeu o violino nas mãos, oferecendo-o. Arthur, confuso, pegou o instrumento com delicadeza. Não sabia o que fazer. Olhou para Susana, que apenas assentiu. Mas toca, ela disse com suavidade. Mesmo que ele não entenda a música, ele vai entender o gesto. Com os dedos duros e desacostumados, Arthur passou o arco sobre as cordas. O som foi quase inaudível. Um ruído rouco e tremido. Mas Gustavo sorriu e sentou ao lado dele no chão, pegando o caderno e desenhando 2 bonequinhos juntos. Pai e filho. Naquele instante, não havia mais confronto. Apenas 2 mundos, se reencontrando através de um instrumento antigo, num quarto onde as palavras nunca foram necessárias. O dia da apresentação chegou mais rápido do que todos esperavam. Naquela manhã, a mansão parecia respirar de maneira diferente. Os funcionários andavam mais devagar pelos corredores, como se estivessem com medo de quebrar algo invisível. Arthur passou boa parte do tempo em silêncio, observando o relógio com mais frequência do que o habitual. Vestia um terno escuro, mas sem gravata. Pela primeira vez, parecia mais pai do que empresário. Gustavo estava no quarto, já vestido com uma camisa branca e calça social. Os cabelos cuidadosamente penteados por Susana. Ele não demonstrava nervosismo, mas também não sorria. Seus olhos estavam sérios, atentos, como se antecipassem algo maior do que ele conseguia entender. Susana se abaixou à altura dele e ajeitou o colarinho com carinho. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser você.
disse baixinho, encostando a testa na dele por um breve instante. Gustavo segurava o violino como se fosse uma extensão do próprio corpo. Já não havia mais estranhamento no gesto. Era natural, como quem segura algo que sempre lhe pertenceu. Ele olhou para o caderno de desenho sobre a cama, hesitou e então colocou-o na mochila. Queria levá-lo. O colégio estava decorado com balões e luzes suaves no palco. As cadeiras estavam lotadas. Pais, professores, colegas. Murmúrios enchiam o ar. As apresentações anteriores passavam como um pano de fundo indistinto para Arthur, que mal piscava. Sentado na terceira fileira, buscava controlar a ansiedade com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando chamaram o nome de Gustavo, um silêncio estranho tomou o auditório. Alguns cochicharam, outros olharam ao redor, surpresos. Ninguém esperava que aquele menino, o que nunca falava, que não brincava com os outros, que parecia sempre ausente, fosse se apresentar. Gustavo entrou no palco pela lateral, com passos firmes e curtos. Atrás dele, discretamente, Susana caminhava com os olhos fixos nele, como quem conduzia com a alma e não com o corpo. Ela parou ao lado da cortina, deixando que ele seguisse sozinho os últimos passos. Ao centro do palco, Gustavo parou. Olhou para a plateia, não buscava por rostos familiares, apenas respirava. Depois, ergueu o violino e posicionou o arco. Os primeiros segundos foram de completo silêncio. Um tipo de silêncio que não causava estranheza, mas expectativa. E então, ele tocou. A primeira nota foi delicada, sustentada com leveza. A segunda veio como uma extensão da primeira, como se cada som nascesse do anterior. Não havia pressa. Gustavo não tentava impressionar. Apenas deixava a música fluir, como se ela estivesse guardada dentro dele há muito tempo e agora encontrasse uma brecha por onde escapar. As pessoas começaram a se inclinar para a frente nas cadeiras. O som daquele menino pequeno, considerado invisível por tantos, agora preenchia o espaço como um sussurro poderoso. Cada nota era como uma frase não dita, um pedido de abraço, um grito de dor abafado por anos, uma saudade impossível de nomear. Arthur não piscava, não respirava com naturalidade, as mãos apertavam os joelhos, os olhos ardiam, porque o que ouvia não era apenas uma apresentação, era tudo que seu filho nunca conseguira dizer. Era o som de noites mal dormidas, de brinquedos esquecidos, de aniversários em silêncio, de desenhos sem retorno. Era amor, era presença, era perdão. Gustavo terminou a melodia com um gesto curto, seguro. Baixou o arco devagar e olhou na direção de onde sabia que Susana estava. Ela sorria com os olhos marejados. Então ele fez algo que ninguém esperava. Caminhou até a beira do palco, abriu a mochila e tirou o caderno. Procurou uma página específica e a mostrou para o público. Era um desenho. Simples, feito a lápis, mas claro. Um menino com um violino, uma mulher com coque e um homem de terno com a mão sobre o ombro do menino. Acima deles, uma frase escrita com letras grandes, meio tortas, mas legíveis. Eu falo com a música. Um suspiro atravessou o auditório. Não havia som, nem palmas, nem ruído, apenas emoção suspensa. E então, lentamente, alguém começou a bater palmas, depois outro. E mais outro, até que o som encheu o ambiente, não como aplauso apenas para uma apresentação, mas como resposta a uma alma que finalmente havia se revelado. Gustavo desceu do palco devagar, segurando o caderno contra o peito. Foi direto até onde o pai estava. Arthur se levantou, sem saber o que dizer. Não havia palavras para aquele momento. Gustavo apenas parou diante dele e em silêncio estendeu o caderno. Arthur segurou o objeto com as duas mãos, como se fosse feito de vidro. Depois se agachou até ficar na altura do filho e puxou-o para um abraço apertado, forte, quente. Os dois ficaram ali,
por segundos que pareceram horas. Susana observava tudo com as mãos no peito, as lágrimas discretas descendo pelo rosto sem controle. Ali, diante de todos, o menino que nunca falou disse mais do que qualquer palavra poderia. E o pai, que nunca soube ouvir, finalmente entendeu tudo. A volta para casa naquela noite foi diferente de todas as anteriores. Não havia pressa no caminho, nem silêncio constrangido dentro do carro. Havia apenas um clima de calma contida, como se o mundo estivesse se reorganizando ao redor deles. Gustavo, no banco de trás, segurava o caderno com força contra o peito. Arthur olhava para ele pelo espelho retrovisor de tempos em tempos, sem dizer nada, mas com os olhos cheios. Susana, sentada ao lado de Gustavo, tinha a mão pousada sobre a perna dele. Não para controlar, nem acalmar. Era apenas um toque de presença, de segurança. Os dois trocavam olhares curtos, leves, como quem sabe que não precisa mais dizer nada. Quando chegaram, Arthur desceu primeiro e abriu a porta para o filho. Abaixou-se para recebê-lo e, sem pensar muito, tirou o paletó e o colocou sobre os ombros de Gustavo. O menino sorriu pequeno, ainda tímido, mas sem abaixar os olhos. Ele estava ali, inteiro, desperto. Susana acompanhou os dois até a entrada e já ia subir para o quarto quando Arthur a chamou. Fica um pouco. Ele hesitou. Queria conversar. Sentaram-se na varanda dos fundos, onde uma brisa suave circulava entre os arbustos recém-regados. Era a primeira vez que ela se sentava ali com ele, num espaço que costumava ser solitário. Arthur segurava uma caneca de chá, os olhos voltados para o jardim escuro. "Obrigado", disse ele, depois de alguns minutos. Susana ficou em silêncio. Ele olhou para ela e sua voz veio mais baixa, quase como um pedido. Não só pelo que fez hoje, mas por tudo, por não desistir, por enxergar ele quando nem eu sabia como olhar. Ela abaixou os olhos por um instante, depois falou com suavidade. "Eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim quando precisei." Arthur assentiu, pensativo. Havia tanto para dizer, mas ele sentia que falar demais talvez estragasse o momento. Então apenas perguntou: "O que você vê nele, Susana?" Ela respirou fundo. Inteligência, sensibilidade, um olhar que capta tudo. Gustavo não é mudo, nunca foi. Ele só não sabia se o mundo merecia ouvir o que ele tem para dizer. Arthur passou a mão no rosto, visivelmente emocionado. Depois se levantou, deu alguns passos pela varanda e parou. Virou-se de volta para ela. "Eu quero que você continue. Quero que ensine, acompanhe, quero que fique." Susana o observou com cuidado. O que havia naquele homem agora era diferente. Não era mais sobre contratar uma babá. Era sobre confiar, dividir, acolher. Era um convite para fazer parte de algo maior. "Eu fico", respondeu firme, mas com ternura. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais viva. As janelas foram abertas cedo. A luz entrava pelos corredores como não se via havia tempos. Gustavo acordou sozinho. Foi até a sala e encontrou o pai preparando café. Desajeitado, sim, mas tentando. "Quer comer aqui comigo?" perguntou Arthur, apontando para a mesa. Gustavo assentiu. Sentou-se e começou a desenhar enquanto o pai lhe servia pão com manteiga. Eles não falavam. Mas havia uma conversa acontecendo ali, no modo como um cuidava do outro. Susana apareceu pouco depois, já com o violino em mãos. Gustavo largou o lápis e correu até ela. Não pediu nada. Apenas tocou o instrumento de leve, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Nos dias que se seguiram, a música passou a fazer parte da casa. Às vezes vinha do quarto de Gustavo, às vezes do jardim, onde ele e Susana improvisavam ensaios ao ar livre. Arthur começou a se aproximar cada vez mais. Aprendia a ouvir, aprendia a sentir. Certa noite, Gustavo entregou ao pai um novo desenho. Era uma casa, com 3 pessoas em volta de uma árvore. No centro, ele com o violino.
Ao lado, Susana. E do outro, Arthur com um violino também. Você quer que eu aprenda? Arthur perguntou. Gustavo apenas assentiu com um sorriso largo. Pela primeira vez, espontâneo, cheio. Então eu vou tentar, disse o pai, e se abaixou para abraçá-lo. Susana observava de longe, encostada na porta, e seu coração se aquietou. A reconexão que parecia impossível agora era real. Ela viu um menino encontrar sua voz sem palavras. Um pai aprender a escutar sem exigir. E entre os dois, uma ponte que ela nunca planejou construir, mas que havia nascido do cuidado, da paciência, da escuta silenciosa. Naquela casa, o silêncio já não machucava. Agora, ele era só o espaço entre uma nota e outra. O tempo que o coração precisa para sentir. A pausa certa antes do som que finalmente diz tudo. Às vezes, a vida coloca o amor mais verdadeiro no silêncio. E é ali, entre gestos e olhares, que descobrimos que nem toda voz precisa de som para ser ouvida. Quando alguém escolhe ficar, mesmo sem promessas, nasce uma conexão que transforma ausências em presença real. Porque o que realmente cura não são palavras, mas a coragem de escutar o que o outro nunca conseguiu dizer. Se você acredita que o amor pode florescer no silêncio e que gestos simples podem curar feridas profundas, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar histórias que falam direto ao coração, assim como a de Gustavo, Susana e Arthur.